Olá, muito bom dia! No programa de hoje vamos falar sobre as alergias. Tem também artesanato e muitas dicas para você. O Brasil das Gerais está no ar. Espirros constantes, coriza, sensação de nariz entupido ou de cabeça pesada, coceira nos olhos, no nariz, na pele, são vários os sintomas das alergias. Para conversar com a gente sobre isso, convidamos o Dr. Atahualpa Reis, que é alergologista, e a doutora Lívia Lavignoli, que é dermatologista. Bom dia, muito bem-vindos. Prazer, obrigada. Muito obrigada pela presença. E na nossa bancada, a personal organizer Carolina Machado vai mostrar para a gente alguns pequenos cuidados muito práticos e muito úteis que podemos ter para evitar as alergias, né, Carolina? Um prazer enorme estar aqui, Patrícia. Hoje eu vou dar dicas de como podemos minimizar essas alergias que estão tão presentes aí no nosso dia a dia. Tá certo, daqui a pouquinho a gente conversa. Muito obrigada. Gente, no verão, as alergias mais comuns são as dermatites causadas aí pelo contato com substâncias usadas como para prevenção dos efeitos do sol, por exemplo. Já no outono e no inverno são as alergias respiratórias que costumam atacar. Atahualpa, quais os fatores que com o tempo mais frio provocam esse tipo de alergia? O fator mais importante é o fator imunológico, a resistência da pessoa. Que cai no inverno. Porque as mucosas nessa época do ano, elas secam, né? Muito, ressecam. A umidade fica muito baixa. Tem umidade aí baixíssima em alguns lugares de Minas Gerais. Com isso, as secreções, elas são a primeira defesa nossa. Ou seja, é bom ter a secreção. Então. Quando você é agredida pelo mundo exterior com uma coisa que quer te invadir, um vírus, uma bactéria, um fungo, são as secreções que vão lá em primeiro lugar para fazer a defesa. E aí tem o fator imunológico, tem o sistema imunológico que faz essa barreira, esse mecanismo, tentando eliminá-lo e rapidamente a penetração, não deixa nem entrar. Então, como no inverno essas secreções secam muito, as comportas abrem, as barreiras abrem. E aí fica muito mais fácil você pegar vírus, aí vem os resfriados, vem as gripes. É muito mais fácil você pegar infecção, porque também as bactérias vão proliferar com mais facilidade. E as próprias mudanças térmicas já afetam também o organismo a ponto de enfraquecê-lo. E, portanto, essas chamadas alergias respiratórias da época desse ano, elas aumentam muito. E como diferenciar se a gente está gripado ou se é alergia? Porque é uma dúvida muito comum, né? O mais Você está com o nariz entupido, com a cabeça pesada, às vezes não é gripe, é alergia. São iguais. A diferença são parecidos, são iguais. A diferença básica é que quando é uma infecção viral, você fica baleada. Você fica... O organismo sente, o organismo cai, você quer cama, quer casinha, quer conforto, quer chazinho, dor no corpo. Não quer trabalhar mais. Isso é infecção. Agora, a alergia não. A alergia está te incomodando, Você está espirrando, está coçando, está congestionado, mas vai trabalhar numa boa e o corpo está ótimo. Essa é a grande diferença. Mas a cabeça pode ficar pesada também. E outra coisa, a alergia ano inteiro, ela apenas piora nesse período, ela ano inteiro. E essas infecções são da agora. E as de pele também costumam atacar no inverno, Lívia? Com certeza, com a diferença brusca, da temperatura, queda demais, ou então quando sobe demais a temperatura, o corpo como um todo reage e aí a pele fica mais sensível. Mais seca, né? Fica bem mais seca e suscetível, então, à entrada de qualquer irritante ou micro-organismo. Então, aí que vem os quadros de dermatites ou urticárias podem piorar. Tem a dermatite seborreica, que costuma atacar nessa época do ano no couro cabeludo também, né? Que é aquela casquinha que dá na cabeça. No verão, a principal causa é pelo aumento da oleosidade. No inverno, não. Às vezes, a temperatura do chuveiro muito quente propicia aumento da oleosidade, então, os quadros de dermatite seborreica. Não só no couro cabeludo, mas orelha, região de sobrancelha, perto do nariz, também pode atacar. E por que algumas pessoas desenvolvem mais alergias de pele e outras mais respiratórias? O que define isso? Às vezes tem as duas coisas, né?
Tem o quadro que a gente fala atopia, então tem o quadro respiratório, alérgico, e tem a alergia da pele. Então tem algumas pessoas premiadas que têm as duas coisas associadas. E é genético isso. É geneticamente determinado. Se seus pais, se um pai só você tem 25% de chance de ser. Alergia. Se os dois são, aí a chance sobe para 50% a 70% de você ser um alérgico. Portanto, é geneticamente determinado. Mandatório. É claro que tem fatores ambientais que vão associar-se ao fator genético, mas se você não tiver o fator genético, os ambientais, eles não conseguem desencadear uma doença per si só. E como que a gente descobre qual tipo de alergia que a gente tem? Se é alergia à poeira, se é alergia a flores, a animais? Como é que você descobre? Você tem que primeiro sentir os sintomas para depois correr atrás? Ou tem algum exame que a gente possa fazer? Aí já é um assunto médico, né? Compete ao médico analisar a queixa do paciente compatível com a alergia. De onde que vem essa alergia? Você citou todos os sintomas principais aí, né? Mas, então, se a pessoa tiver esses sintomas principais, compete ao médico fazer os exames especializados para confirmar a alergia. Aí são testes que a gente faz em vivo no consultório, são exames de laboratório, são investigações para se determinar se é mesmo e ao quê, qual é a causa. Então, sempre que o paciente a pessoa está sentindo qualquer coisa, né? Seja a manifestação de pele, seja respiratória, é importante a gente frisar para não acontecer a automedicação. Sempre procurar um médico especialista, né? Marcar uma consulta e através de uma conversa, de uma anamnese bem feita, a gente vai direcionar alguns exames específicos e aí a gente consegue orientar direitinho o que tem que fazer. Descobrir a causa para a gente tratar não só o sintoma como a causa também, né? Eliminar a causa do ambiente. Aliás, isso aí é básico. Você tocou no assunto básico, eu vou interferir. Tratar sintoma, até farmacêutico trata. Não precisa ser médico, tá certo? Isso é o que a gente mais fala hoje na medicina. Porque as pessoas estão sem tempo, os pacientes estão sem tempo, os médicos estão sem tempo, todo mundo sem tempo. Isso aí. E aí acaba que todo mundo trata sintomaticamente. Não cura ninguém. Não é possível a ninguém curar bloqueando o sintoma. Você bloqueia o sintoma um certo tempo. Quando você tira a medicação, voltam todos os sintomas. Causa é o segredo, é o pulo do gato. Só é um bom profissional aquele que investiga a causa e trata a causa. Senão ele não é um bom profissional. E essa questão dos ambientes fechados, que também é muito comum nessa época do ano, seja dentro de casa, do trabalho, na rua, nos ônibus, né? Todo mundo fugindo do frio. Isso piora a alergia? Aí tem dois fatores que vão piorar, sim. Primeiro é que esses ambientes fechados, eles não ventilam, não tem uma boa ventilação. Portanto, o ar não é um bom ar, é um ar contaminado, é um ar que você realmente está respirando e ele não é adequado. E o pior é que nesses ambientes fechados, com mais gente, você tem um contágio. As pessoas se contagiam umas às outras. É assim que você pega a doença. E você sabe qual que é Mas a alergia é importante frisar que não é contagiosa. A alergia não pega. A alergia não pega. Ou você tem ou você não tem. É geneticamente determinado. Nasce com ela. Mas você falou em ambiente fechado, isso é ruim para as pessoas, é porque elas vão se contaminar com outras coisas, é o vírus e a bactéria. E aí, eu queria chamar a atenção, já que você tem a dica, que a coisa mais importante em ambientes fechados, em contato com outras pessoas, é não dar a mão. A mão é o veículo de tudo. Ela é que leva para as pessoas as doenças. Então, é muito comum, inclusive, no consultório, o paciente já chega dando a mão para o médico. Você vai cumprimentar ou não? De cara, né? Aqui mesmo a gente se cumprimenta, né? Quando você então, chega. eu sou apologista que nós devemos cumprimentar igual o japonês, fazer assim, ó. Não dá a mão. A mão é uma desgraça para passar a doença. E o pior é o seguinte, a mão, ela deixa durante horas as coisas que não deveriam passar para outras pessoas, aonde a pessoa pega. Aí você falou em ônibus. Nossa, aquele troço de ônibus, aquele negócio de segurar no ônibus ali, aquele é tudo contaminado. Quando eu viajo com minha família, eu vou para o exterior, a gente pega muito metrô, pega ônibus, e eu falo em português, ninguém entende, eu vou entrando no metrô, eu vou falando com meus familiares assim, olha o cocô, olha o cocô.
Álcool gel na bolsa, então, Sim, para claro. esses momentos aí. Sem dúvida. Claro, claro. E dentro de casa também, Patrícia, limpar a maçaneta, sabe? Ter essa manutenção diária e constante, isso é muito O importante próprio também. celular, né, que a gente fica o dia inteiro Sem na mão, dúvida. de mão em mão, controle remoto, gente, de Se televisão. for fazer uma cultura no controle remoto, na tela do celular, é muito rico em bactérias, em fungos. Então, assim, gente, tem que ter cuidado Tá mesmo. sempre limpando ali, né? Por falar nisso, antes de eu chamar um intervalo, qual que é a primeira dica que você tem para dar pra gente, Carolina? Vamos lá, seguindo a dica do Dr. Atahualpa, acho fundamental a ventilação da casa, janelas abertas mesmo no outono, mesmo no inverno, para circular o ar e para secar a umidade que tem em cima das nossas mobílias. Por exemplo, colchões, sofás, tapetes, tudo, né? Essas mobílias, elas retêm muito ácaro, que é o principal alérgeno, né, hoje, no nosso dia a dia. E o ácaro, ele é muito perigoso, ele é muito nocivo para a saúde. Né? O ácaro é um aracnídeo microscópico, não enxergamos, e ele se prolifera numa rapidez muito grande. Então, passar o quê? Um pano úmido? Então, a umidade favorece o ácaro. O ácaro, ele gosta de ambientes úmidos, quentes, escuros e com alimento. E como é que eu vou limpar? Então, não pode ser com pano molhado, Não, nesse caso. não. Então, nós sugerimos sempre uma higienização a seco. Né, seria a melhor dica para eliminar esses bichinhos. E como é que é feita essa higienização? Ou com a o seco? próprio aspirador, ou com a higienização a seco, pode ser também profissional, né? Por exemplo, eu faço esse trabalho com um aparelho alemão que elimina mais de 99% do que está escondido dentro, nas fibras, nas espumas, né? Então ele elimina tudo isso. Sofá, almofada, colchão. Tudo. Bichos de pelúcia também, né? Eliminar sempre a umidade é uma dica importante. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente volta aqui com mais dicas. Eu tenho que chamar agora um rápido intervalo. E você de casa tem alguma alergia, tem alguma história para contar, alguma dúvida? Manda pra gente, porque o programa volta já já. Estamos de volta e agora uma dica da nossa maquiadora Rafaela Santos. Olha só. Olá! Hoje eu vim mostrar para vocês e conversar, falar um pouquinho mais sobre os produtos da maquiagem, os seus aspectos e o mais importante, a validade dos produtos. Muitas vezes a gente não presta atenção em como está a validade em cada produto. A gente tem produtos importados que vêm com símbolo nesse produto, que é um potinho aberto e vem com um número e um M nele. Esse número e esse M mostra o tempo e a validade que esse produto tem depois que ele é aberto e o tempo que a gente pode utilizar esse produto. Os produtos brasileiros, por regulamentação da Anvisa, eles já vêm com a validade muito explícita. Vou mostrar para vocês. Aqui a gente tem o produto e a validade nessa parte de baixo do produto. Mostra certinho o mês e o ano que a gente tem de tempo para poder usar esse produto. Como que a gente faz com o uso se por acaso houverem alterações no produto de cheiro, cor, ou então alguma reação alérgica que a gente tiver na pele? A gente tem que descartar esse produto na hora. Por quê? Não adianta a gente ficar tentando usar um produto que vai fazer mal para sua pele. A gente tem que usar um produto que vai nos embelezar. Então, não fique com dó, descarte esse produto na hora. Então, a gente sempre vai ter na maquiagem o primer, a base, o corretivo, o pó, o blush, o rímel, o batom e também a gente tem aquele pincelzinho e a esponja. O que acontece com o pincel e com a esponja? Eles vêm com um tempo de validade na embalagem determinado pela Anvisa, muitas vezes escrito indeterminado. Então, quais os aspectos a gente tem que observar nesses dois produtos? Se, à medida que você for lavando, a esponjinha, por exemplo, ficar com aqueles pontinhos pretos, que quer dizer que o produto mofou.
Assim que os pontinhos pretos aparecerem, descarte a esponjinha. No pincel, a gente vai ver nas cerdas que ele vai ficando com a cerda desgasta, durinha, muito esquisito. Descarte o pincel também, porque não vai adiantar lavar, porque vão acumular bactérias, fungos, várias coisinhas aqui na raiz do produto e que vão fazer mal para sua pele e entupir os poros. Um recadinho bem legal para vocês: toda vez que usar maquiagem, tem que tirar a maquiagem de forma adequada, usando demaquilante e um lencinho que você vai descartar logo após o uso no lixo, todas as noites. Não se esqueça disso. Obrigada, Rafa. Adorei aí as dicas. Vamos ficar todos mais atentos aí à maquiagem, porque ninguém olha esse tipo de coisa, né, Lívia? Ela explicou muito bem sobre a importância de ficar atento, né, com a simbologia. Quando o produto é europeu, geralmente é um símbolo sobre a validade, e quando é fabricação no Brasil, é a partir da data de fabricação que aí tem o vencimento. Então eu falo que Deus mora nos detalhes, a gente tem que ficar atento a esses pequenos detalhes, porque senão alguns quadros de dermatite de contato e outros, né, até mais graves, podem acontecer, e aí é um problema seríssimo de saúde. Então, é muito comum, então, você receber no consultório paciente que teve alergia à maquiagem, a esmalte, algum cosmético? Grande parte das mulheres chegam no consultório achando que é sempre um alimento ou um medicamento, e aí quando a gente vai fazer uma avaliação detalhada, a gente descobre que está nesse detalhe da maquiagem. Então, que loucura, né? É importante a gente sempre estar atento a esses detalhes. Você falou aí dos alimentos, é outro aspecto que é difícil da gente descobrir a que tipo de alimento que a gente pode ou não ter alergia. Normalmente precisa de um episódio com um camarão, que é muito comum, e a pessoa fica vermelha, fica inchada, para descobrir que tem alergia, né, Atahualpa? É verdade. E uma coisa importante é que muitas pessoas confundem intolerância com alergia. São duas coisas diferentes. Completamente diferentes. A intolerância é quando você come um alimento e ele não é bem digerido pelo organismo, por uma deficiência qualquer. Por exemplo, quando as crianças tomam leite, se elas não tiverem lactase para digerir as moléculas do leite, elas vão ter intolerância. A intolerância é geralmente via digestiva. Ela explode no estômago, no intestino. Ela dá gás, diarreia, cólica, tudo no aparelho Não é alergia. digestivo. Não, isso é geralmente intolerância. Você nasce com ela também? Ou desenvolve ela? São deficiências que você nasce com ela. Agora, já as alergias, não, elas explodem em outros lugares. Você come um alimento, por exemplo, no caso do leite, intolerância no intestino, mas se for alergia, vai explodir na pele, com as urticárias que ela citou aqui, com a dermatite atópica que ela citou também, e até mesmo o aparelho respiratório pode explodir sintomas. Então, quando você come o alimento, as coisas explodem em outros lugares que não seja o aparelho digestivo. Raramente vai ser o aparelho digestivo. E a intolerância? Já aparelho digestivo, nunca fora do aparelho digestivo. Essa dica é muito boa. Porque muita gente vai no meu consultório consultar por intolerância, mas eu não sou gastroenterologista, ou mesmo com intolerância. Aí você encaminha para o lugar certo. Quer dizer, já vai errado, né? A informação é tudo. É isso aí, importantíssimo. Outro ponto que a Rafa citou ali é o mofo, né? Que é muito comum, pode acontecer aí nas esponjinhas, no pincel e na nossa casa também, nessa época aí de frio, em que fica tudo mais fechado, pouco ventilado. Qual que é o papel do mofo aí numa alergia respiratória, por exemplo? Intensifica aí muito? Os alérgenos mais importantes aqui em Belo Horizonte são as poeiras domiciliares, os ácaros domiciliares e, em terceiro lugar, os fungos. Portanto, o mofo são os fungos que estão naquele local e que podem eventualmente vir para o ar quando você, por exemplo, manipula uma roupa que estava guardada há muito tempo, ela está mofada. Você vai manipular, ela sobe e vai entrar no aparelho respiratório seu. Então, é a terceira causa em Belo Horizonte de alergia respiratória. Portanto, nessa época do ano, é que eles estão aí, né? E aí aquela recomendação que a Caroline deu, quer dizer, é preciso limpar, é preciso higienizar, é preciso deixar ventilar. E
Sol. Sol é a maior arma que nós podemos ter contra todos esses alérgenos que nós estamos falando aí. Sol para casa, para as roupas. Aonde tem sol não tem nada. Não tem bicho. Não tem mofo, não tem ácaro, não tem nada para te agredir. Se bater o sol, aquilo está higienizado. Não precisa higienizar nada que bate sol. Porque eles gostam de ambiente quente, úmido e escuro. Então o sol elimina e esteriliza. Mata o ácaro? Sim, é o maior matador de ácaro. Agora eu te pergunto o seguinte, como que eu vou pegar um colchão e vou botar no sol? Pois é. Eu Hein? moro dentro de um apartamento, por exemplo, que nem então, varanda tem. O que eu faço? Então, é uma pena, né? Que eu não possa ter o sol lá, né? Aí tem que encapar. Encapar o colchão. Aí eu tenho que encapar. Aí você tem que encapar, aí já entrou na área da Carolina, você tem que fazer uma impermeabilização. Tem que encapar, tanto o colchão como o travesseiro. Nenhum alérgico pode deixar de fazer isso. Por quê? Um colchão tem poeiras lá, não é? Agarrado, não tem? Sim. Em 1 grama de poeira você encontra cerca de 5 mil ácaros. Se você for medir num colchão de casal, você vai encontrar mais ou menos 2 milhões de ácaros. Ai, ai. Cada ácaro coloca por dia 30 a 40 bolotas fecais. Você multiplicando por 2 milhões, você vai chegar a uma conclusão que o seu colchão tem cerca de 60 a 80 milhões de bolotas do ácaro. Nossa. São elas que dão alergia. Acho que eu prefiro não saber disso. E não é o ácaro. O ácaro não entra em você, ele fica lá quietinho no lugar dele, ele não entra em você, ele não procura você, ele sai largando as bolotas que você cai por lá. E elas vão entrar no seu aparelho respiratório. Elas são as bolotas fecais. Então eu costumo dizer assim, você está dormindo em cima de cocô e não sabia. Ai, meu Deus, eu acho que ninguém sabia. É que ele não enxerga. Né? Mas elas estão lá. E aí fazer o quê, então? É limpar? Encapar, né? Logo que você encapou, nada entra, nada sai. É isso aí. Carolina, vamos para mais uma dica, então, aproveitando aí a deixa do Atahualpa. Em relação às roupas de lã, como ele disse ali, que ficam dentro do armário, que também ficam cheias de ácaros. Perfeito. Cheias de ácaros. O que a gente deve fazer? Colocar no sol? Então, o sol... encapar na hora de guardar? Como a doutora Atahualpa falou, o sol realmente é fundamental, porque o ácaro ele não resiste a alta temperatura. Então, sempre que possível colocar, expor ao sol por um período, né, mais longo, é muito importante. Ele vai matar o ácaro, só que vai matar o ácaro, ele vai ficar um cemitério de ácaro, digamos assim, né? E é importante a gente tirar também o ácaro. Então, nas mobílias, como eu falei, sempre com um aspirador, com uma higienização profunda. As roupas de inverno, fundamental serem bem armazenadas. Aqui eu trouxe, por exemplo, como Olha um essas exemplo, capinhas, gente. que é uma capa de TNT, tá? Com um plástico que serve apenas como visor. Então a roupa ela ventila, ela pode ficar guardada aqui, mas é importantíssimo nessa época do ano fazer um planejamento, ou seja, pega a roupa que está guardada, que está lá no closet, muitas vezes em cima, onde passou ali, né, o TNT ele é poroso, então melhor ele do que o passa, saquinho de plástico. sem dúvida, porque o saco de plástico a roupa não respira. Né? Então, se for um ambiente que tem uma tendência à umidade, ali vai até aumentar o mofo, aumentar o ácaro, né? Então, chegou o inverno, vamos pegar as nossas roupas, lavar é importante, para aí sim começar o uso. Eu sempre ponho tudo para lavar também, mas pôr no sol não substitui, não? O sol ajuda muito, né? Mas o que causa alergia, como o doutor falou, é uma proteína que está nas fezes do ácaro. Então, você mata o ácaro, evita que ele tenha uma proliferação, que tenha um aumento do ácaro naquele ambiente, só que o ácaro, o morto continua ali, a proteína das fezes continua ali também, né? Então, é muito importante fazer o quê? Uma aspiração, retirar tudo isso. E aquele cheiro de roupa guardada? É o ácaro que dá? É mofo. A pior ainda, né? Aí tem que lavar mesmo. O ácaro não cheira e nem as fezes do ácaro cheiram. Só provocam doença. Tá certo. O que mais que você trouxe aí de dica? O vaporizador? Vamos lá. Isso é um purificador de ar, tá? Que ele pega as partículas de poeira que estão no ar e jogam todos para um compartimento com água.
o fato de ser um compartimento com água, ele serve como filtro. Então, eu sempre indico o vaporizador de ambiente, umidificador, né, de ambiente. Esse é um purificador de ar. Mesmo no frio? Mesmo no frio, porque ele não está umidificando, ele está só pegando as partículas de poeira do ar e estão jogando ali nesse compartimento com água. Então, ele é um purificador. Um purificador de ar. E também os aspiradores com filtro em água. Tá? Eu trabalho com o Vivenso, que é um aspirador alemão, que ele é fundamental, ele tem filtro em água. Então, toda sujeira que ela é sugada, ela vai para esse compartimento com água e ela é impossível dela voltar para o ambiente. É melhor do diferente que de um aspirador convencional, que é muito melhor sem dúvida, que a vassoura, porque a vassoura sobe com a sujeira, sobe com a poeira e movimenta no ambiente. Mas, mesmo assim, o aspirador convencional, se ele não tiver a manutenção necessária, ou seja, a troca dos filtros, ele não vai ser tão eficaz, né? Porque parte do que ele aspirou vai ser devolvido para o ambiente também. E os bichinhos de pelúcia, como que a gente limpa? Então, pois é, os bichinhos de pelúcia são fundamentais. A limpeza ideal seria a higienização, ou a lavagem, ou... tem gente que coloca também no freezer, acredita? É mesmo? Coloca dentro de um saquinho, porque o ácaro também não resiste a baixa temperatura. Então, coloca dentro de um saquinho, por causa da higiene, coloca no freezer e tira. Eu ainda prefiro o sol e ainda prefiro a lavagem. Tá? Eu acho que são mais eficazes, mas a lavagem é fundamental. E aí as pessoas me perguntam muito, Patrícia, de quanto em quanto tempo eu tenho que fazer a higienização, de quanto em quanto tempo eu lavo. Isso vai muito de organismo, vai de pessoa para pessoa. Tá? As pessoas que são mais sensíveis, obviamente elas têm que fazer essa manutenção num prazo mais curto. Não, e normalmente os bichinhos ficam no quarto das crianças, né? Que são as mais sensíveis aí. Eu tenho resposta para isso. As alergias. Eu tenho resposta para isso. É porque a proliferação do ácaro se dá através dos ovos que as fêmeas colocam. E uma fêmea, ela para colocar os ovos e eles maturarem, são 30 dias. Então, acho que esse tempo aí... Uma vez ao mês. Perfeito. É o tempo ideal. 30 dias. Perfeito. Tá certo. Ô, gente, eu tenho que chamar mais um rápido intervalo. No próximo bloco a gente vai responder as perguntas que estão chegando. Ainda dá tempo de você mandar a sua. Nós voltamos já já. Volta falando hoje sobre alergia. De acordo com estudos internacionais, um dos problemas mais preocupantes é a bronquite ou asma brônquica, que já atinge, gente, 1 em cada 4 crianças na faixa dos 6 aos 14 anos. Os casos mais graves geram 350 mil internações por ano no país. Como tratar, então, doutor, as crises de asma e evitar as idas ao pronto-socorro nessa época do ano? É prevenir? Sim, claro, claro. Nós começamos o programa falando que tudo é atacar a causa, não é isso? Isso. Não adianta você... Isso é comum demais. O paciente vai no consultório achando que o médico vai receitar um remédio que vai resolver o problema. É mentira, isso é ilusão. Isso não existe. Isso é um milagre. E milagre tem que ser na igreja. No consultório do médico, o que o médico faz é aconselhar 3 coisas que são básicas. Sem isso, se uma delas falhar, todas vão falhar. Todas as 3. Primeiro, tem um remédio, sim. É um remédio preventivo para o paciente não ter o sintoma. Portanto, no caso da asma, não desencadear uma crise asmática. Remédio preventivo. Agora, ele cura? Não, ele não cura. O dia que você parar o remédio, volta tudo de novo. Segundo, é muito importante tudo que nós estamos conversando aqui. As causas estão no ambiente que a pessoa mora. Se ela não tem um ambiente saudável e limpo, ela vai ser doente. Precisa ter um ambiente clean. Mas é o que? Tirar tapete, tirar Sim, bicho claro, de pelúcia, não pode ter tapete, não cortina. pode ter carpete. Isso. Não, cortina não, porque bate sol. Não pode ter carpete, não pode ter tapete. Sofá não pode ser de pano, porque são reservatórios de ácaro, tem que ser impermeável. E as camas e os travesseiros. Se não for feito isso, o paciente não cura. E a terceira coisa é que o médico costuma dar as tais vacinas. Às vezes eles chegam lá querendo uma vacina para curar. Não cura. Mas a vacina estimula o sistema imunológico a criar defesas imunológicas, tolerância imunológica para combater a asma. A longo prazo? A um longo prazo, um longo prazo que aparece em 3 meses, né? Em 3 meses de tratamento tem resultado.
Já Agora, curto então, prazo. se você não fizer, o que é preciso, importante falar, se não fizer as 3 coisas, não adianta. Não adianta tomar remédio, não adianta tomar vacina e não adianta fazer o controle ambiental separado. Os 3, assim, ó. Aliás, eu costumo falar para meus pacientes o seguinte: você conhece algum time que possa entrar em campo faltando um jogador e ganhar o jogo? Aí faça-se um milagre. Agora, se o time entrar com os 2 jogadores bem preparados e as pessoas entenderem isso, É uma ganha a ação batalha. conjunta. Ganha a batalha. Você sabia que asma cura? Oh, é mesmo? Tem Asma gente que cura. fala que não, né? Que é a vida inteira. Asma cura. E a asma vem da alergia? A asma é uma alergia. A asma é uma reação alérgica no pulmão. Sistema respiratório. E a asma cura. Desde Não que é uma você- doença respiratória. É uma então. doença respiratória Mas eu falo do- assim, alérgica. a causa é alérgica. A causa é alérgica. E você tem a doença pelos fatores ambientais que estão entrando em você. Agora, se você não fizer essas 3 coisas, não vai ter cura absolutamente. É uma ilusão os pacientes acharem que o remédio cura. Não cura. Vacina cura. Não cura. Controle ambiental cura. Não cura. Os 3 juntos é jogar com o time todo. Quando você joga com o time todo bem preparado, vai ganhar o jogo. Aí a chance de vitória, vai ganhar o sem dúvida, jogo. é muito Esse que é o maior. jogo, entendeu? Gente, tem uma pergunta que chegou aqui lá de Anápolis, Goiás. Olha que bacana. Ela fala: olá, ele na verdade é o Daniel Ulisses de Melo Ribeiro. Olá, tenho uma namorada que está bem gripada. Nesse período, tenho que evitar de beijá-la. Confundindo aí mais uma vez a gripe com a alergia, né, doutor? Confundiu. Tem que evitar sim, ela vai passar vírus para você. Os vírus não estão no ar, não. Agora, Ele- se a gripe for alérgica, existe gripe alérgica? Não, não existe gripe alérgica. Ou é alergia ou é gripe. A gente escuta muito esse termo, A alergia é o ano inteiro. Mas se os sintomas forem somente alérgicos, pode beijar à vontade. Pode. Não vai transmitir nada. Agora, mais uma pergunta. Agora, vamos lá para a Lívia. Oi, bom dia. Sou Jéssica, de Pará de Minas. Ela fala: sou mãe de uma criança com dermatite atópica e gostaria de perguntar à doutora, a dermatite dela surgiu aos 6 meses. Qual a probabilidade dela ter essa dermatite na fase adulta, mesmo seguindo um tratamento rigoroso? Bom dia, Jéssica. O seguinte, a dermatite atópica, ela tende a ter cura espontânea à medida que essa criança vai crescendo. Então, quando ela chega na adolescência, a grande maioria dos pacientes, eles vão tendendo à cura espontânea. Então, a probabilidade de ela ter algum problema de dermatite atópica na fase adulta é a menor de todas. Mas até lá precisa de alguns cuidados básicos, de hidratação e de alguns detalhes também com roupa, lavagem das roupas. E qualquer coisa pode irritar. A lavagem da roupa também? Também. Tudo tem que ser natural, à base de coco, sabão de coco. Na hora do banho também tem várias orientações que a gente precisa esclarecer. Então, até lá precisa de todos esses cuidados para não deixar piorar. E também tem uns exames que a gente tem que fazer para falar do prognóstico e acompanhar. Tá certo. E o Daniel de Anápolis mandou outra pergunta. Ele fala: tenho alergia a camarão, me tapa a garganta. O que tem nesse alimento que causa isso? É uma proteína. Tudo que dá alergia das pessoas é uma proteína. Conforme foi falado aqui no programa, os ácaros, mesmo mortos, eles largam lá proteínas no ambiente. São as proteínas que provocam nas pessoas os problemas. Os ovos também são proteína. E aí não deixa de ser uma proteína. É uma proteína específica do camarão e ele não deve comer camarão. Essa doença não tem tratamento, não tem cura e provavelmente é para o resto da vida. Ele tem que ter atenção ao problema dele. Que pode até matar, né? Quando ela é muito intensa, pode matar. Ela fechar a provoca glote. uma reação chamada anafilaxia e que mata a pessoa. Então, a reação a camarão é um negócio muito, muito importante. Muito sério. E a pessoa tem que estar muito atenta e não bobear. Não deve comer camarão. Mais uma pergunta, eu acho que dessa vez a Carolina pode responder. Vamos Um telespectador pergunta: é recomendável colocar naftalina dentro do guarda-roupa? Então, a naftalina, a função dela é tirar a umidade, né? Nós temos hoje vários produtos industrializados que fazem essa função, né? Então, tem gente que compra os produtos, aqueles antimofos mesmo, isso ajuda a, né, tirar a umidade do ambiente. Eu trouxe aqui como exemplo também esse produto
tá? Que ele vai absorvendo também a umidade, isso de pendura dentro do guarda-roupa. É um saquinho que você compra, pronto. Isso, já. é um saquinho que já compra. É um desumidificador. Exato, e ele vai inchando, é impressionante como é que ele incha, porque ele está retendo a umidade ali. De um lugar onde você nem imaginava que fosse tão úmido, né? Exatamente. Tem as bolinhas de cedro, né? E temos também algumas receitas caseiras, Patrícia, que na verdade não tem comprovação científica, mas que eu acho que não custa tentar, né? Tá ali à mão. Por exemplo, tem gente que usa giz, tem gente que coloca também a folha de louro com cravo, que também folha de louro com cravo, que também espanta, é bom para traça, tá? Dentro do, por exemplo, aqui dentro poderia colocar e já guardar com esse saquinho natural, aqui né? dentro, é natural. Tem outra solução também natural, que é a água com vinagre, né? E a gente vê muita coisa, tem muita dica, muita ideia, tem gente que gosta do bicarbonato, tem gente que acha que, né? Mas como eu falei, não existe comprovação científica, tá? São todas receitas caseiras. Bom, para o ambiente sempre limpo, sempre indico um produto neutro. O detergente, ele é aceito em todas as superfícies, ele é aceito em toda a casa, né? Piso, bancada. O ambiente sempre clean, sempre limpo mesmo, tirar o máximo de objetos daquele, principalmente do quarto, que é onde a gente passa grande parte do dia. Livros, né? então, no meu quarto tem muitos livros. Péssimo. O livro junta a poeira, né? Demais, a poeira assenta ali, limpando. Principalmente nas dobrinhas, né? Então, realmente não é indicado. E fazer sempre uma limpeza, se possível, diária. Limpeza com um aspirador apropriado ou com pano úmido, tá? Para a poeira não levantar e não ir para um outro lugar. Ai, meu Deus, vamos tentar. Chegou mais uma pergunta aqui, nosso tempo está acabando, mas vamos ver se dá tempo de responder. Existe algum tipo de aerosol que mata os ácaros residentes nos colchões e cobertas? É o Luiz Gustavo. A resposta minha é não, mas você podia dirigir a resposta a ela. Carolina, tem algum aerosol, Carolina? Então, existem acaricidas, né, no mercado, existem as soluções caseiras, mas como o doutor falou, a manutenção, o dia a dia, a lavagem, a exposição ao sol, isso acredito que seja suficiente também para eliminar os bichinhos. Né? Tá certo. E mais uma dúvida, tô vendo aqui que você Existe no comércio aí 2 produtos que matam ácaro, segundo a propaganda. Um é um spray chamado Fumbacnil e o outro é aquele famoso aparelhinho que eu lembro... um aparelhinho que ele colocava no quarto para matar ácaro. Alguém lembra o nome? É um aparelhinho que você liga na eletricidade para matar ácaro. Tudo balela, conversa fiada, enganação. E ar-condicionado? Tô vendo que o senhor está tossindo aqui. Aqui na TV a gente tem um ar-condicionado muito forte. Isso pode piorar a alergia? Não tem nada a ver com ar-condicionado. Eu estou saindo de uma gripe e ela me deixou uma bronquite residual. Mas o ar-condicionado não provoca nada em ninguém. Aliás, é comum também chegar o pessoal lá no meu consultório e falar assim, eu tô doente, eu tô com uma sinusite, ela é provocada pelo ar-condicionado do meu trabalho. Lá é um ar-condicionado terrível. Não tem nada a ver. Ar-condicionado só provoca problema em quem já tem problema. Desde que seja limpo, né? Desde que Temos seja limpo. que limpar. A única recomendação é limpar, de acordo com o fabricante. Limpou, acabou. Esse negócio de falar que ar-condicionado provoca doença, mentira. Ai, bom saber, ó, já ficamos mais aliviados. A gente queria continuar essa conversa, mas infelizmente nosso tempo acabou. Adorei. Obrigada, Lívia Atahualpa, Carolina, pelas dicas. Obrigada a você de casa pela companhia e até amanhã às 11 em ponto aqui na Rede Minas. Uma bela semana aí para todos nós.